Bem-vindos a mais um episódio do programa Pegos pelo Tráfego. Hoje, presença ilustre, direto de Dubai, Giovanni Telli, especialista em offshore, em mercado internacional, advogado. Mora lá em Dubai, mas é um amigo, um colega do Gênios Mastermind. A gente estuda junto. Giovanni, prazer receber você aqui no estúdio. Obrigado por ter desviado a rota aí para vir gravar aqui com a gente hoje. Muito legal. Tem bastante pergunta para fazer para você, mas se apresenta antes para a galera, conta um pouquinho da tua jornada até chegar em Dubai, o que é que te levou para esse mundo tão diferente do nosso aqui. Ok. Prazer estar aqui hoje, então, nesse digníssimo podcast aqui de um querido amigo. O meu nome é Giovanni Telli, sou CEO e fundador da Telli Cojuiz, advogado internacional de empresas offshore e professor titular do MBA de Regulação Internacional da Trevisan, Escola de Negócios aqui de São Paulo. Então, no dia de hoje, estou aqui para comparecer e poder agregar um pouco no podcast do querido Gil e tudo que eu puder contribuir em relação ao mundo internacional, questão de planejamento sucessório, planejamento tributário, questão de internacionalização de patrimônio, dolarização e tudo mais que a gente tem nesse grande mundo do internacional que é a minha área de atuação, eu estarei mais do que feliz aqui de poder contribuir. Giovanni, obrigado. A gente estava almoçando mais cedo aí e batendo um papo e algumas coisas ficaram martelando a minha cabeça. Eu atendo bastante gente do mercado de farmácias de manipulação. Pessoas que deram bem certo na vida e os filhos não quiseram nem saber da farmácia, foram ser médicos, não são farmacêuticos, mudaram de categoria, né? E por conta disso acaba atendendo muito médico também dessas famílias. Como é a relação médico, mercado internacional, faculdade? Você me disse no almoço que a tua irmã estuda fora. Sim. Como um desses empresários poderia mandar o filho estudar num lugar melhor do que o Paraguai, né? Que tem um monte de gente que está indo estudar medicina aqui do lado. O diploma europeu, conta um pouquinho dessa jornada aí. Ok, então vamos começar então sobre a base profissional, parte de formação, né? Curso de ensino superior. Em se tratando de mercado internacional, o que eu posso dizer, pelo menos da área de medicina especificamente, é que é um tipo de profissão que tem demanda e tem necessidade no mundo inteiro. Diferente de algumas áreas como direito, construção civil, que as regras mudam de um local para outro, a parte da medicina em si, ela é a mesma Ser humano é globalmente. ser humano em todo lugar. Ser humano é ser humano em qualquer lugar, né? E em questão de profissionais qualificados, especializados, é um tipo de profissão, né? Um tipo de demanda que tem praticamente qualquer lugar do mundo. Então, dando exemplo, ali em Dubai existem, né, American Hospitals, existem ali diversos hospitais de matriz internacional e tem médicos de todas as nacionalidades. É um tipo de mercado que qualquer um que deseje explorar e que tenha condições, obviamente, em termos de a revalidação do diploma, pode estar. Em questão de Europa, Estados Unidos, praticamente qualquer lugar tem demanda. Então, talvez o primeiro ponto que conte aí, e um dos mais importantes, é a capacidade linguística do profissional e a validação do diploma dele. Então, em relação à parte de idiomas, eu acho que é básico, mas todo mundo deve saber, né? O mínimo é a questão do inglês, né? Então, talvez algumas pessoas tenham esse estigma, mas não é necessário que você fale árabe para estar em Dubai, muito pelo contrário. Eu me lembro de alguém perguntando para você, você fala árabe, Giovanni? Não. Árabe não falo, pessoal. E nem é necessário, né? A verdade é que a população de Dubai, pelo menos da cidade de Dubai hoje, né? Não dos Emirados como país, mas da população da cidade de Dubai, mais de 80% das cidades são imigrantes, são estrangeiros. Então, o inglês é o predominante. E não é nem o inglês a nível americano ou australiano, que é aquele inglês nativo tão rápido que você não consegue entender. É um dos lugares que você ouve
sotaques de todas as nacionalidades, mas geralmente é muito neutro e acessível, né? Então, seja ali em Dubai, seja nos Estados Unidos, seja na Europa ou em outros lugares, o inglês é o mínimo ali para você realmente atuar em questões internacionais, né? Seja como médico ou com qualquer outra profissão que você deseja expandir. E em questão de validação de diploma, aí a gente tem algumas diferenças, né? Obviamente importa a carga horária, né? Geralmente a maioria dos países são 6 anos para também a formação médica, mas aí em termos de residência, a quantidade de horas, né, em hospital, experiência prática, outras questões importam. O Paraguai, ele é uma região que tem certos acordos pela parte ali aqui do Mercosul, mas internacionalmente não é um país tão prestigiado, né? Enquanto o Brasil tem essa herança, pelo menos do passado, mais uma vez, tem uma herança do passado de ser um país que teve relevância internacional em dado momento, né, no século passado. Então, em termos disso, ainda é possível médicos que tenham diploma emitido no Brasil fazer a validação em outras regiões. Você consegue fazer isso, né, dados os requisitos. E aí cada país vai ter sua condição, né? Ou seja, via de regra você vai ter que fazer a autenticação, o apostilamento dos documentos e alguns outros procedimentos técnicos jurídicos, mas é possível fazer. Até mesmo nos Estados Unidos existem alguns estados americanos que você consegue revalidar um diploma do Brasil. Mas para a situação que você deu de pais que sejam da área de farmacologia ou outra área e que os filhos estão seguindo esse outro caminho, caso seja possível, o interessante já seria que esses filhos pudessem, né, caso, obviamente, tanto eles quiserem quanto os pais permitirem, autorizarem isso, a questão do filho já realmente fazer uma faculdade fora. Isso também é muito interessante. E sim, como você ouviu ali no almoço, né, eu tenho até o caso da minha irmã mais nova que faz faculdade de medicina na Itália. A gente tem boa parte da nossa família que mora na Itália, que é nativa mesmo de lá, mas ela ficou muito em dúvida na época em questão de Brasil ou realmente de fazer em outro lugar. E eu acredito que eu tive boa parte do peso nessa influência, porque eu frisei muito para de maneira alguma ela fazer ali na questão do Brasil. Porque eu deixei muito claro isso. Se ela por acaso quiser trabalhar no futuro no Brasil, basta ela validar o diploma, como os profissionais que se formam no Paraguai, ali, seja em Ponta Porã, outra cidade, revalidam no Brasil, fazem o revalida. E médicos da Argentina também, né? Antigamente era até mais comum se formar na Argentina, né? De uns anos para cá que ficou mais Paraguai. E ela pode fazer igual. Porém, eu acredito que quando ela vier a se formar, o Brasil já não vai ser um local nem sequer minimamente atrativo para isso. Basta a gente ver, né, as projeções gráficas, vamos lá, um médico no Brasil há 10, 15 anos atrás, ele formado era garantia de vida. Questão de uma especialização, uma pós-graduação, uma residência, era bem-vindo, mas não era um requisito mínimo para você ter uma estabilidade, uma condição. E do que eu vejo do mercado de medicina, mais uma vez, eu não sou especialista em nada da área da saúde ou medicina, sou advogado internacional, mas eu tenho amigos médicos no Brasil. O que eu vejo, pelo menos, é que todos eles imediatamente já estão correndo para uma residência, porque ser apenas clínico geral hoje não é uma situação de vida que a maioria busca, né? A necessidade da quantidade de plantões que é necessário fazer para ter um turnover, né, um mensal interessante, e considerando hoje o que se recolhe de imposto na fonte dos médicos, né? Então o líquido no final do mês não é tão grande. Dado isso, a especialização acaba sendo muito buscada, mas a tendência natural de mercado é que também, da mesma forma, mesmo médicos que já têm uma residência no futuro, acabem não tendo a mesma qualidade de vida e poder de compra do que outros médicos que viveram em épocas passadas, né? Isso é não algo
específico do mercado da medicina, mas é simplesmente efeitos econômicos e sociais. Eu me lembro de alguns anos atrás ouvir diversas pessoas dizendo assim: olha, se você é médico, enfermeiro, tal lugar tá precisando, tal lugar tá precisando. A minha filha é especialista em recrutamento e seleção na área médica na Alemanha, em Berlim. Ela recruta para o mercado alemão. E ela enfrenta bastante dificuldade para encontrar profissionais lá. Por que que os profissionais daqui insistem em ficar aqui e não olham para essa janela de oportunidade, vamos dizer assim? Você foi embora cedo, Sim. recebeu um convite e foi. Por que que o profissional que está aqui brigando não vai para um lugar onde a recepção é diferente, vamos dizer assim, como Dubai ou a própria Europa? Eu diria que por conta de prestígio. Por exemplo, existem profissões no Brasil que no século passado eram muito valorizadas, né? Advogado, engenheiro, né, era símbolo de status social até a década de 80, até a década de 90, talvez. Uma realidade completamente diferente hoje, né, do Brasil, que quando alguém se forma em direito ou engenharia, tem a piada do pode comprar o carro para virar Uber, né? Tem coisas até do... né, vocês sabem que é verdade, né? Então, enquanto médico, ainda tem esse prestígio social e ainda tem realmente uma demanda em praticamente qualquer lugar do Brasil, principalmente interiores, né? A questão é que os médicos não querem morar no interior, querem morar em grandes cidades, em grandes metrópoles, capitais, né? Mas existe demanda. Só que por conta do decurso social e econômico do Brasil, o poder de compra deles está cada vez menor. E esse é um efeito que eu vejo não só em relação ao mercado da medicina em si, mas de qualquer alta classe do Brasil, seja em termos profissionais ou econômicas, esses tipos de pessoas acabam não migrando por conta do prestígio social. E aí, provavelmente muitos vão encarar como uma polêmica isso, mas é apenas verdade. Essas pessoas, esses profissionais, e independente da área em termos econômicos sociais de alta classe de renda, acabam preferindo ficar no Brasil porque aqui eles são destaques. Aqui eles possuem um prestígio social. Aqui eles são relevantes. Enquanto que alguém que tenha, sei lá, seus 10, 15, 20 milhões de reais, por exemplo, que aqui seria um barão, nos Estados Unidos ou em Dubai, é mais um. A pessoa vai ser tratada exatamente igual, ela vai ter praticamente o mesmo carro que um classe média nesses lugares, e ela não vai ter uma atenção que massageie o ego dela. Você acha que eles continuam aqui no meio do caos para não abrir mão de vaidade? Eu diria que sim. Eu diria que sim, porque geralmente é o que eu vejo, tá? Em termos... Eu te contei isso no almoço, né? Em termos sociais, o que eu vejo é... Hoje, só em Dubai, mais uma vez, não estou nem falando dos Emirados em si, mas só de Dubai, tem cerca de 300 mil britânicos que moram lá. E alguém que nasce na Grã-Bretanha, alguém que tem passaporte inglês, pode morar em qualquer lugar do mundo. Muito facilmente. É um dos passaportes mais fortes do mundo. E quem nasce na Inglaterra também, ainda mais de uma família com poder econômico, é libra esterlina. Uma libra esterlina, título de contextualização, vale mais do que R$7. Então, o poder de compra avassalador. E mesmo assim, eles escolhem se mudar para Dubai, tanto por questão de saúde, de segurança, de realmente comodidade social, vários aspectos. E a gente não vê isso tanto em países emergentes. A Índia mesmo é um exemplo disso. Sim, existem muitos indianos em Dubai, mas a maioria deles são pessoas pobres, emergentes. Os indianos que são realmente barões ricos, inclusive que possuem vastas propriedades em Dubai, não moram lá. Porque eles preferem o prestígio e o destaque social que eles possuem no próprio país. Eu mesmo tenho uma amiga brasileira que é casado com um indiano riquíssimo e ela mora lá. Não que seja a preferência dela, mas é a preferência dele. Giovanni, você foi bem cedo morar fora. É algo que você se preparou para ir ou aconteceu? Não me preparei para ir. Então,
Eu acredito que quem vê as redes sociais da Telecojus ou meu próprio Instagram pode pensar alguma coisa como, ele tem essa vida internacional, ele deve ser filho de diplomatas, ele deve ser alguém de uma família muito influente, algo do tipo, e nada verdade, tá? Meu pai, por exemplo, não tem nem ensino superior completo. Minha mãe é psicóloga, mas não atuou durante boa parte da vida, né? Ela se dedicou à criação da família. E pelo menos a família do meu pai vem toda do agro. Então, são pessoas que de uma classe mais humilde, né, e que não tem praticamente nenhuma vivência internacional. Eu tenho, as minhas duas irmãs, na verdade, moram na Itália, tenho parte da minha família lá, mas a Itália é muito parecida nesse aspecto, é uma comunidade muito local, não tem tanta abertura internacional, tanto que quem visita muito a Itália percebe, né, que geralmente o italiano não fala inglês, né, principalmente em regiões mais ali do interior, etc. Então, eu não tive nenhum tipo de preparação. Quando eu me mudei para Dubai, nem o meu inglês, na verdade, era sequer fluente, ele não era bom, mas eu agarrei uma das melhores oportunidades, se eu posso dizer a melhor oportunidade da minha vida, e talvez fosse a única. Eu não sei quem eu seria se eu tivesse permanecido no Brasil. Você morava onde, Giovanni? Eu morava em João Pessoa na época. João Pessoa. Eu fiz faculdade lá. Recebeu um convite para ir trabalhar como advogado numa operação no hedge fund. Internacional. E pegou as coisas e... Não era nem internacional, era um hedge fund local de Dubai. Tá. A questão é que eu fui convidado porque um dos meus melhores amigos da época, ele foi convidado como trader para trabalhar nesse fundo. Ele comentou lá, tem um amigo do Brasil que é advogado tributário, entende muito do mercado financeiro, etc. E contou de mim lá para eles. Não que eu tivesse alguma experiência profissional, muito pelo contrário, eu era recém-formado na época, né? Só que, tanto pela questão ali da recomendação dele, quanto pela carência de profissionais também, e Dubai hoje já tem realmente muita vaga, tem oportunidades para todos os tipos de classes, mas falando ali de 2020, 2021, aquela época mais ainda, né? Então, comparado a hoje, sim. Comparado a 2025, 2020, 2021, era tudo mato. Tem muita gente que vai ouvir o programa e quando ouvir offshore vai achar que é coisa de lava-jato, de coisa com problema. Explica para quem está ouvindo e não entende o que é a internacionalização do capital, o constituir uma empresa fora, qual a finalidade disso, a vantagem de ter negócio fora, não ter um papel, como você falou no almoço, né? Ter um negócio estabelecido. Tá. A questão de offshore é um termo em inglês que foi pejorativamente empregado pela grande mídia, propositalmente nos últimos anos, como forma de influir que se trata de algo errado, mas com sensacionalismo, assim como eles fazem em praticamente qualquer área, né? O que dá manchete que eles querem. Mas offshore, em termo em si, nada mais é do que empresa ou patrimônio fora da costa, ou seja, fora do local que você mora. Então, se você mora, por exemplo, nos Estados Unidos e o seu patrimônio no Brasil, você tem patrimônio offshore, fora do local que você mora. Tanto que o próprio termo, se você for colocar no Google, você vai achar mais perfuração de petróleo, na verdade, né? Que é offshore drilling, que chama. Perfuração de petróleo, geralmente é na costa do país, né? Ou seja, nos arredores, e é a mesma coisa, offshore. Então, é simplesmente você ter patrimônio fora do país que você mora, já é isso. E é algo, na verdade, muito mais necessário do que as pessoas pensam, por uma série de fatores. E não tem absolutamente nada de errado você ter offshore. O que eu costumo sempre dizer para o pessoal é que, na verdade, quem faz algo errado não precisa disso. A gente mesmo viu na notícia, por exemplo, agora, toda notícia, na verdade, que sai do Brasil dos últimos anos. Quando é questão de corrupção, onde é que acham o dinheiro? Acham em contas nos Estados Unidos ou acham em dinheiro numa mala, dinheiro na cueca, dinheiro na maleta, né, em certas capitais do Brasil, né, em certas grandes cidades? A lavagem de dinheiro e coisas erradas, realmente ilícitos, será que eles acontecem numa empresa
de marketing nos Estados Unidos? Ou será que eles acontecem em postos de gasolina no Brasil, na Faria Lima, como foi aquela grande operação deflagrada que pegou? Entende? Então, em alguns termos, a realidade é muito diferente do imaginário popular e até do que a mídia prega. Até porque desde 2017 que surgiu o CRS no mundo, que é o Common Report Standard, é o troca de informações bancárias, os padrões de compliance internacional aumentaram muito. Então, assim, ao contrário do que as pessoas pensam, é muito difícil você, sem uma preparação adequada, colocar dinheiro na Suíça, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Porque a primeira coisa que o banco vai perguntar é: me dê um imposto de renda que comprove a origem dos seus fundos. Entende? Ele vai perguntar como você adquiriu esse capital, ele vai pedir documentos fiscais que comprovem, eles vão pedir diversos tipos de documentação probatória de compliance. Então, qualquer advogado criminal provavelmente sabe disso, mas se o seu dinheiro é ilícito, você vai conseguir dar vazão dele ou origem muito mais fácil em negócios tradicionais do Brasil do que em negócios digitais ou tentando tirar ele do Brasil, muito menos. Você não vai conseguir. Eu tenho clientes que são médicos, profissionais de outras áreas e mesmo tendo capital 100% legítimo, 100% legal, ainda assim por termos de às vezes não ter sido declarado da forma adequada, não ter toda 100% da comprovação probatória, já possuem dificuldade às vezes de tirar o capital do Brasil. Então, na verdade, hoje é o oposto, né? E as pessoas se pregaram muito no imaginário popular por causa de filmes ali, como a questão do Lobo de Wall Street, algumas questões hollywoodianas, que mais uma vez são baseadas ali em ficção, e mesmo em filmes baseados em histórias reais, como é o caso do próprio Lobo de Wall Street do Jordan Belfort, mas aquilo foi na Suíça dos anos 90. Giovanni, eu tenho um negócio digital no Brasil e quero começar a olhar para o mercado internacional. Quero vender na gringa, que nem o pessoal posta vídeo, ensina, diz que dá, né? Eu quero vender na gringa e quero receber o meu dinheiro lá fora. Qual que é o caminho? Bom, primeira coisa que eu diria é ter realmente uma empresa internacional. E quando eu falo empresa internacional, é em literalmente qualquer país que você tenha abertura cambial, que você tenha liberdade econômica, acesso a bancos internacionais e diversos outros requisitos. E, ao contrário do que alguns pensam, isso não é uma minoria de países, é na verdade a maioria dos países. São poucos países que são tão ruins e deploráveis em termos de comércio internacional como o Brasil. Porque, por exemplo, para começo de conversa, qualquer transação monetária que entra ou sai do Brasil paga o IOF. E surpresa, o IOF só existe no Brasil. No Brasil, na Argentina e alguns outros países emergentes com altas tendências sociais, econômicas e socialistas. Então, são regulações cambiais do ponto de vista comercial imbecis, mas que privilegiam o governo em detrimento da população. Então, o IOF só existe no Brasil. A questão dessa impossibilidade de você ter saldo na sua conta, no seu cartão em dólar, euro, outras moedas, também é algo do Brasil. Qualquer banco suíço, qualquer banco de Portugal, qualquer banco de Dubai, qualquer banco de Singapura, Coreia do Sul, Estados Unidos, Panamá, qualquer país que seja minimamente relevante internacionalmente, tem contas necessariamente em várias outras moedas. O Brasil não tem essa possibilidade. Então, por conta do câmbio ser forçado no Brasil, né, ou seja, a moeda de curso legal e forçado, as duas características, né, legal, significa que o real é a moeda oficial do país, e curso forçado é que você é obrigado a usar aquela moeda nas transações. Então, por exemplo, num serviço seu aqui dentro do Brasil, você não pode pactuar de maneira diversa. Se você quer dizer, por exemplo, vou te prestar esse serviço e eu quero uma barra de ouro em troca disso, você não pode. Vou te prestar esse serviço e eu quero 1.000 euros como pagamento, você também não pode, né? Então, em outros países isso é permitido, no Brasil não é. Fora que quando você vai trazer um dinheiro, né, você vai trazer dólares ou euros, para que você tenha na sua conta bancária, em qualquer banco no Brasil, você é obrigado a converter aquilo.
Então você já está pagando o IOF, mais o spread cambial, mais diversos outros tributos, enfim, é uma dificuldade imensa. Quando você tem uma empresa em um bom país, em se tratando de mercado digital, a gente pode falar de Estados Unidos, Panamá, Singapura, Emirados Árabes e alguns outros. Você tem países que não tem nenhum tipo de imposto cambial. O spread, que é simplesmente a troca de uma moeda para outra. Spread é isso, tá, pessoal? É trocar euro por dólar, dólar por libra, libra por real, qualquer moeda que você troque já é spread. Então, o spread em bancos internacionais é praticado ali na casa de 1,5%, 2% na média. No Brasil é mais do que o dobro disso, via de regra de mercado ali, na casa de 5%. Ainda mais se você não negociar. E você tem no Brasil o IOF na entrada e na saída, né? Qualquer transação financeira, né? Imposto sobre operações financeiras, o IOF. Fora todos os impostos que o Brasil tem, realmente regulações restritivas, né? Então, é um dos piores países para você ter empresa. E as pessoas confundem muito isso. Não é porque é um país ruim para você ter empresa que é um país ruim para você ter negócios. Na verdade, não. O Brasil é um grande mercado consumidor, é uma grande economia, é um país fantástico para você ter clientes e negócios. Mas é péssimo para você ter patrimônio, para você guardar os seus bens. E é péssimo também em termos corporativos e empresariais. Explica mais isso daí. A pessoa pode ter uma empresa fora do Brasil e operar essa empresa no Brasil. Tecnicamente, legalmente, sim. Mas o ideal é que ela faça isso se ela pretende explorar outros mercados também, né? Então, se o intuito dela é vender 100% para o mercado do Brasil, pronto e acabou, talvez ali a Receita Federal possa encarar de maneira diversa, apesar de que legalmente é permitido. Mas agora, se ela vende para o mercado do Brasil, mas ela quer também começar a vender agora para a Latam, América Latina, ou brasileiros que moram nos Estados Unidos, ou brasileiros que moram em Portugal, ou vender para públicos nativos de outras regiões, aí sim ela tem um motivo, uma justificativa válida e que vai ser muito benéfico para ela. Pensando em alíquota zero, onde abrir uma empresa fora do Brasil, que seja algo fácil, acessível. Literalmente qualquer país de tributação territorial que tenha common law estabilidade. Então, assim, tributação territorial é o que o pessoal considera mágica, né? Tal país, por exemplo, que no Brasil se considera paraíso fiscal, né? Então, tal país é zero imposto. É zero imposto para o que recebe-se de fora, né? Então, por exemplo, ali Ilhas Cayman, Bahamas, Panamá, você tem tributação territorial que toda e qualquer renda que seja gerada de fora, quando chega no país, é isento de imposto. Mas só o que vem de fora, o que vem de dentro do país tem imposto. Mas até os Estados Unidos tem forma de você ter isso, né? Então, você tem a possibilidade, por exemplo, de ter uma LLC, que é um formato corporativo específico, que seja num formato tributário não engajado na economia local, que você não tenha clientes locais nos Estados Unidos, e você só tenha um sócio nessa LLC, você pode ter ela isenta de tributos federais, e se você coloca essa empresa, essa LLC, num estado que não tem impostos, você também tem isenção de impostos estaduais, fazendo com que ela literalmente não pague nada de imposto, 0%. Para receber dinheiro. Sim, de fora. Essa é a mágica de, por exemplo, você ter uma empresa em Delaware, né, que muitos falam. É possível sim, você ter uma empresa nos Estados Unidos pagando 0% de imposto. Obviamente existem muitos requisitos, tem que ter muito cuidado, porque Estados Unidos, via de regra, é um país que tem impostos, né? Então você tem que ter um acompanhamento jurídico, fiscal adequado ali, mas sim, é possível até mesmo nos Estados Unidos você incidir nessa regra. O próprio Canadá tem algo parecido, tá? O Canadá tem a LTD não engajada também, então assim... É porque, como eu falei, o Brasil é um dos piores países do mundo em termos de impostos e para você ter empresa. Praticamente qualquer país do mundo tem benefícios muito bons em termos empresariais, né? Países que tenham ali rankings da posição de países com liberdade econômica e incentivos fiscais. Então, Singapura é outro fantástico exemplo disso. Singapura ali você tem diversos benefícios, e até os Emirados Árabes mesmo, né? Dubai também é um excelente país. Tanto para você ter negócios locais quanto negócios internacionais. Giovanni,
há uma notícia de que a partir do próximo ano, quem faz anúncios no Brasil vai pagar mais caro pro Meta, se a conta for no Brasil. Não é se a BM, se a conta for no Brasil. É se a empresa vinculada daquela conta for no Brasil, né? Porque não é que a BM seja em real, seja em dólar. Você até pode ter numa empresa do Brasil uma BM, né? Uma página de vendas, que seja ali em euro. Mas se tiver vinculado a um CNPJ no Brasil, vai pagar os 14% de imposto. Porque o que acontece é que se tem aquela empresa brasileira vinculada, então a Meta vai ter que recolher aqueles impostos e vai repassar eles. Então, qualquer tipo de empresa que fique em território do Brasil, né, ou seja, qualquer empresa brasileira, independente se é lucro real, presumido, simples nacional, qualquer tipo de formato, vai ter ali aqueles 13, 14% de impostos brutos acrescido do tráfego pago a partir de 1º de janeiro de 2026. Para quem não tem isso? Para qualquer empresa que não fique no Brasil. Tcharam. Giovanni, a partir de que volume financeiro vale a pena pensar em ter uma empresa fora para não pagar? Quanto que eu preciso fazer de anúncio por mês para a conta fechar? Isso vai depender muito da situação, né? Não tem uma resposta precisa para isso. Depende da sua margem de lucro, depende do seu volume de faturamento, depende do formato tributário da sua empresa, de uma série de fatores. Mas geralmente ali, se você roda, se você tem um income, né, um turnover, que seria como é em português, é o faturamento mensal. Faturamento mensal em torno ali de 700 mil reais, eu diria que já vale a pena. Então... internacionalizar. Já. Mas pensando só no anúncio, eu faço o anúncio no Meta, 100 mil reais por mês. Vale a pena estar fora ou estar dentro? 100 mil acho que é muito pouco, não vale a pena. Não vale a pena. No mercado de curso, de lançamento, gasta-se muito com tráfego, ok? Mas veja, eu tô falando que não vale a pena se você for basear unicamente na questão aí do tráfego pago. Ok. Tá? Agora, se você tem negócios que você já vende no digital, você também pretende começar a vender para outras regiões, aí tem um acúmulo de fatores que faz aquilo ser muito benéfico e desejado, entendeu? Por isso que eu disse, não tem como a gente pegar uma métrica simples e dizer, é isso, acabou. Se até dentro do Brasil, para você tomar uma decisão empresarial, você tem que analisar vários fatores, né? Cenário corporativo, fiscal, societário, para que você tenha um planejamento estratégico adequado em termos internacionais, é evidente que é a mesma coisa. Você tem que ter uma análise ali, não existe nada simplório. Eu me lembrei agora de uma história que você simulou de um relacionamento amoroso e da novinha que quer dar o golpe e da estratégia para blindar patrimônio. Então a gente vai usar esse exemplo, essa ilustração para falar de blindagem patrimonial. Ok. Então, só para deixar até claro para o pessoal em casa, para não confundir, aqui colocamos uma régua. Tá? Antes, o que você perguntou, a gente estava falando de internacionalização de negócios digitais. Isso é uma coisa. Ok. Agora, em se tratando de proteção e blindagem patrimonial, aí a gente entra em outro aspecto, em outro viés, que não tem nada a ver com o mercado digital, tá, pessoal? Uhum. Isso agora que ele perguntou e que eu vou estar respondendo serve praticamente para qualquer empresário. O empresário que tem uma construtora, que é médico, que é contador, qualquer tipo de empresário e de profissional no Brasil, tá? Então vamos lá. Nos últimos anos, a legislação brasileira em termos cíveis, principalmente em questão aí de união estável e outros aspectos tangíveis patrimoniais disso, piorou muito para o lado do homem. Se você é mulher, você provavelmente está no melhor lugar do mundo para se relacionar, porque aqui você pode tudo. Né? Agora, para o homem, a situação ficou muito difícil, né? A gente tem a palavra da mulher que tem peso de prova, literalmente, com praticamente nenhum requisito hoje. Se tem ali consideração de união estável, hoje tem até mesmo união estável virtual. É verdade. Tem união estável virtual. Então, o Dom Juan, ali o senhor João, Dom Juan, ali de 45 anos, viu uma bela donzela ali na rua, mais jovem, e declarou o seu amor para ela, expressou o seu amor. Eu te quero muito, quero você para a minha vida e tal. O cara fez uma cantada. Aquilo já pode ser, dependendo aí da situação e do juiz que pegue a causa,
uma união estável. E união estável no Brasil tem força, em termos patrimoniais, a mesma questão de casamento, né? Fora outros tipos de golpes que acontecem aí, né? Inclusive, tem alguns advogados da Telecojus que já atuaram em casos de médicos que foi exatamente isso, né? O tipo daquele médico divorciado, 45, 50 anos de idade, com ótimo patrimônio, o ódio ali das golpistas interesseiras já salta, né? Uau, vai na cara lá. Então, ele tá lá com ela, aquela coisa toda. Um belo dia ele disse que não quer mais. Olha, não gostei dos seus comportamentos, sei lá, da roupa que você tá vestindo, da maneira que você tratou minha mãe, da maneira que você se pronunciou na minha família, alguma coisa, não quero mais. Aí ele diz isso, não sei o quê. Aí alguma coisa acontece, ele tem uma discussão com a Laurada, que ele grite ou que ele fale alguma palavra de pejorativo, né, de má interpretação, já pode gerar ali uma Maria da Penha, porque existe agressão verbal. E ele é posto pra fora da casa dele. É posto pra fora da casa dele. É tipo isso, né? Não, tipo isso não, é isso. Se ela ligar pra polícia e dizer ele me violentou, aquilo pode não ter sido nenhum contato físico. O simples questão verbal ali, né, pode ensejar isso. Então, tô sendo vítima de violência doméstica, ele é colocado pra fora e ela pode ganhar uma medida protetiva e permanecer no imóvel dele. Usando esse enredo, como se defender disso, e a gente estende a outros fatores da lei brasileira, né? Fatores trabalhistas, de ação e de outras coisas que podem incidir contra o patrimônio. Como se defender disso usando o direito internacional, vamos dizer assim? Ok, vamos lá. Quando a gente fala em aspectos de afetação patrimonial, são inúmeros fatores hoje que podem acontecer no Brasil. Sabe aquela cena do Keanu Reeves lá do... Esqueci como é aquele filme famoso dele lá, que ele tem, é o John Wick, né? O John Wick, que o pôster do filme é ele e centenas de armas apontadas para a cabeça dele. Isso é a realidade de qualquer profissional hoje no Brasil, principalmente o empresário de mais alta renda, né? Então ele tem perigos em termos trabalhistas, que hoje eu acho que você sabe, né, que até em termos digitais, hoje o cara cai da cadeira em casa, o funcionário dele, acidente de trabalho, indenização. O cachorro do cara morde ele em casa, acidente de trabalho, indenização. E para quem acha que é piada, pesquisem, tá? Isso tem julgamentos já no Brasil nesse sentido. O cara cai da cadeira em casa, daí desequilibrou, acidente de trabalho. O cachorro mordeu, acidente de trabalho. Hoje é palhaçada o Brasil, tá? Segurança jurídica tem em qualquer lugar, menos aqui, tá? Então, pode esquecer. Então, termos trabalhistas, termos fiscais, né? Ainda mais em negócios tradicionais, você tem a receita municipal, você tem a receita estadual, você tem a receita federal. Bastante sócio, né? Muito sócio, tem muito sócio. Termos fiscais aí. E às vezes, né, não é nem que você deixou de pagar algum imposto. Se você declarou de maneira errada ou se você atrasou, você também já pode ter problemas fiscais, né? Que é a obrigação de pagar e de declarar, são duas diferentes. Então, trabalhistas, fiscais, cíveis, como por exemplo, o médico não entregou algo que deveria. Dano estético. A fulana de tal era uma modelo para médico aí que é da área plástica, né, cirurgia plástica. Se era uma atriz ou alguém que ganhava vida com a imagem, lucro cessante. Então são indenizações diferentes, tá? Existe dano moral, dano material, lucro cessante e dano estético. São todos danos diferentes que um paciente, que uma atriz, por exemplo, pode processar um médico por todos esses diferentes. Entende? Então, termos cíveis. Ainda tem as questões do Código do Consumidor, que é sim um desdobramento do que seria dano cível, mas é diferente, né? Você tem o PROCON, você tem outros tipos de indenizações decorrentes exclusivamente dessa área. Aí entra também aspectos de união estável, separação, né, em termos de casamento, que aí a gente já tem mais um ponto aqui diferente. Então, assim, existem diversos tipos de afetações aí que podem acontecer. A própria obrigação de para quem deixar a herança, né? Também, exato, a tal da legítima, né? Porque no Brasil aí, esses tipos de... Porque eu sinceramente eu não acredito
na legislação que vem do Civil Law, né? O Civil Law, que é o tipo de lei predominante no Brasil. E em certos países, a grande maioria dos países da América Latina, é um tipo de matriz do direito que se prega muito com súmulas vinculantes, com o que é do interesse do país. Não necessariamente com o que realmente está na lei ou com o que se baseia em contratos privados. Essa é a matriz do direito inglês, que é o Common Law. E, ao contrário do que o pessoal pensa, Common Law é também a Inglaterra, Estados Unidos, é Canadá, é Bahamas, é BVI, Ilhas Cayman, até mesmo Dubai, fora da mainland, né, em free zones, empresas de zonas privadas. Você tem ali direito internacional vigendo. Você tem, na grande maioria dos países que realmente são desenvolvidos pró-negócios, o Common Law vigendo. Então, um dos graves problemas sociais do Brasil, na minha visão, em termos legislativos, é por causa da matriz do direito, que é péssima. E isso também provavelmente tem muita gente aí que discorda, mas, mais uma vez, é a minha visão e o meu parecer técnico profissional enquanto a isso, ok? E aí, uma dessas questões é justamente isso, né? A questão da legítima. Você não é dono do seu patrimônio. Por exemplo, se você tiver ali um patrimônio sobrando e você quiser comprar o carro é seu? Depois de pago? Vamos dizer, você comprou uma Porsche Cayenne. Aham. O carro é seu? É. O que acontece se você parar de pagar o IPVA? O governo leva embora. De repente não é seu então, né? Não. Não. Tá alugado. E se você... tá alugado, Tem que exato. ficar pagando. Se você resolver construir um imóvel aqui perto, você tem um dinheiro ali, médico gosta muito de investimento imobiliário, né? Se você decidiu construir um imóvel aqui perto, ele é seu? Se tiver pagando imposto, né? Se tiver pagando imposto, mas não é só isso. E se você tiver construído ele fora ali da... eu esqueci como é o termo dessa... Tem uma palavra bem comunista para isso, que eles colocaram um estigma social bonito, como função social da propriedade. Existe função social da propriedade e ainda existe a questão do planejamento urbano, né? Você não pode construir um imóvel residencial em uma área comercial ou um imóvel comercial numa área residencial. O imóvel não era seu? E ainda existe o caso de desapropriação por interesse público. Olha só que palavra linda, maravilhosa, né? Então, se a gente fosse falar em termos diretos, a gente poderia dizer assim, o governo, se desejar, ele pode tomar o seu imóvel. Aí vão dizer, não, existe direito à propriedade privada. Só colocaram uma purpurina bonita em cima lá e disseram, função pública da propriedade, desapropriação por interesse público. Uau! E o que é interesse público? Não é público meu e seu. Não é da sociedade, é do governo. Então não, o imóvel não é seu. Como se defender disso? Bom, existem formas de você fazer isso com o patrimônio líquido, né? Ativos financeiros ou dinheiro mesmo em conta bancária, né? Esse que é o patrimônio líquido que a gente chama. E existe a forma de você fazer isso com a questão do imobilizado, né? Que seria... Do patrimônio sólido. Patrimônio sólido local ali, que seria um imóvel, carro, lancha, qualquer tipo de coisa que seja bem imóvel ou semi-imóvel ali, né? Nesse aspecto aqui, você tem formas de proteger, mas não é absoluto. Ok. Mas, querendo ou não, existe uma certa fragilidade ali, principalmente dependendo da informação que a outra parte tiver, né? E essa parte aqui agora do patrimônio líquido, aí sim é muito vantajoso. Então, se você tem um dinheiro hoje no Brasil, e a gente também conversou isso no almoço que eu falei, né? Geralmente, classe médica, cara, principalmente, é um pessoal tributariamente muito mal planejado em termos de investimento também, né? Não são poucos que deixam o dinheiro rendendo na poupança ou numa perda fixa, uma perda variável, né? Existem diversos termos bonitinhos, né? Tem vários bancos coloridos aí no Brasil, né? Que você coloca ali naqueles investimentos fraudados, né? Que a pessoa vê o número verde na tela, ela acha que está ganhando, né? Só que maioria, não só dos médicos, mas a maioria dos profissionais do Brasil não faz conta, né? Você tem 15% de renda fixa, na perda fixa. Mas aí se você desconta o que você paga de imposto dos investimentos, o que tem de inflação, o que tem de desvalorização da moeda, né? O que você tem de taxas da corretora e outros tipos de taxa, não sobra nada.
Você tem, na verdade, um prejuízo. Só que o número tá verdinho no aplicativo, você acha que está tendo lucro. Né? E aí muita gente, por exemplo, agora ficou, como é que posso dizer, encorajada, ficou inflada, né? Porque o dólar deu uma caída, né? Mas isso foi no mundo inteiro. O dólar que caiu, não foi o real que valorizou. Então, se você for ver o preço do euro, da libra esterlina, do franco suíço, não recuou. O real continua muito desvalorizado e ele desvaloriza, ele perde poder ano após ano. Então, isso aí você pode fazer vários cálculos e hoje, tá? Para você que está em casa, qualquer simulação que você faça no ChatGPT, você consegue ver isso. Se você analisar todos esses pontos que eu falei, você consegue chegar, né? É possível você chegar na verdade de várias formas, né? Mas a matemática é uma ciência exata, ela não mente, ela não pode ser manipulada, né? Se você realmente estiver fazendo os cálculos certos, você sempre vai chegar na verdade. Então, a verdade é, se você tem o seu dinheiro parado em dólar, em libra esterlina, franco suíço, numa janela de até de médio prazo, não precisa nem ser longo prazo, uma janela de 3, 5 anos, o seu dinheiro está parado lá, ele vai estar muito mais protegido do que se ele estivesse no Brasil. Porque se ele está no Brasil, e eu não estou nem falando de proteção, estou falando só da questão de investimento, de valorização. Porque se ele está no Brasil, mesmo que você invista ele, você vai ter todos aqueles pontos que eu falei, né? Você vai pagar imposto em cima do que for considerado lucro, né? Mesmo no prejuízo que você teve, você paga imposto no Brasil porque considera lucro, né? Lucro local, porque em poder de compra você só perde, né? Então, se você deixar parado em uma moeda forte, um câmbio forte, ele se valoriza muito mais em termos de poder de compra do que qualquer investimento que você tem no Brasil. Então, você tem opções de investimento, por exemplo, nos Estados Unidos, que você consegue 10, 11, 12% em dólar ao ano. Enquanto no Brasil você tem ali, sim, tipos de carteiras mistas ali entre perda fixa e variável, que você consegue chegar em, sei lá, 20, 25, 30% em reais. Mas os 10, 11% em dólar já seria o equivalente aí a 60% em reais, né? E o tipo de imposto que você paga lá fora é muito menor do que você paga no Brasil. Né? Então, tem diversas vantagens desse tipo. Eu mesmo, quando eu vou recomendar para algum cliente, e a gente não recomenda investimentos, isso é um ponto muito importante, tá? A gente dá acesso do cliente, dá ferramentas para que ele invista. Se ele chega até a gente, por exemplo, eu quero investir lá fora, o que eu faço? Bom, o primeiro aspecto que a gente vai ver é a questão da montagem patrimonial do veículo que ele vai investir. Você investir na pessoa física é péssima. O ideal é que você tenha uma empresa para isso, uma holding internacional, que aí é o que chamam da empresa offshore, né? Uma holding nada mais é do que uma empresa que administra bens, é só isso. Então, você ter uma empresa fora que administra os seus bens e os seus investimentos, já é isso. Tá? Aí você fazer isso através de uma empresa é sempre mais benéfico. Aí você pode conectar com um banco internacional, uma corretora internacional e realizar esses investimentos. Geralmente, o que eu sempre aconselho é o primeiro ponto que você tem que olhar não é se você está exatamente o tipo de investimento que você está aplicando, mas a moeda que você está aplicando. Então, vamos lá. Você pode investir num ETF, numa ação, num bond, numa renda fixa, mas o primeiro que você tem que olhar é em que moeda está. Okay. Porque se for em questão de quanto valoriza, coloque lá na lira turca, tem investimentos ali de 60% ao ano, mas que a lira turca ali consegue ser pior do que o real, né? Se desvaloriza bruscamente. Então, a primeira questão que você olha é a moeda que o seu investimento está. Qual você escolhe hoje? Não existe uma melhor. Descentralização é sempre o melhor. Então, a questão de você ter uma carteira variada. Mas não adianta você variar os seus investimentos se estão em moeda ruim. Em moeda ruim, exatamente. Ou seja, eu tenho ações, eu tenho renda fixa, eu tenho fundo imobiliário, não sei o que. O cara tem 11 tipos de investimento, tudo em reais. Pode jogar tudo na lata de lixo, que é a mesma coisa. Entendeu? Então, a moeda é o primeiro. E, como eu mencionei mais cedo, né, em bancos internacionais, você tem a forma de ter carteiras variadas em termos de moeda. Você pode ter um investimento em dólar, um investimento em euro, um investimento em libra esterlina, outro em franco suíço, e assim você tem uma variedade muito alta. Tem um economista muito famoso internacionalmente, que é o Nassim Taleb.
né? O Nassim Taleb, que fez o livro ali, o Cisne Negro, ele tem a metodologia antifrágil, né? A teoria que ele chama. Ter ativos que são antifrágeis, e boa parte disso é a carteira descentralizada. Então, é um conceito que no Brasil se chama de não colocar os ovos na mesma cesta. Então, você pode, por exemplo, ter uma empresa... Vou dar um exemplo aqui mais prático para o pessoal entender. Você pode ter, por exemplo, uma empresa em Bahamas, que, por exemplo, foi a jurisdição país que o Silvio Santos escolheu para suceder os bens dele, tá? Quem não viu esse caso, pesquise aí, né? Saiu, foi bem famoso na mídia. O Silvio Santos, ele deixou todos os bens que ele tinha numa holding em Bahamas para as filhas dele sucederem. E você vê que ele morava no Brasil, assim como toda a família Bravanel mora no Brasil. Mas ele escolheu um bom país para que ele colocasse os bens dele ali bem protegidos, né? E Bahamas é uma excelente jurisdição até hoje, uma das melhores do mundo quando o assunto é investimentos. Okay? Então você pode ter uma holding em Bahamas com contas bancárias nos Estados Unidos, na Suíça e na União Europeia em Luxemburgo, por exemplo. Então você pode ter uma holding com seus bens protegidos e ter contas bancárias ou corretoras em 3 países diferentes. E aí você tem acesso a investimentos completamente diferentes, e não só você vai ter um altíssimo grau de proteção, como também um altíssimo grau de investimentos. Pergunta básica. O CPF brasileiro pode ser dono de uma empresa nas Bahamas? Não é o CPF que vale, tá? O CPF é um número identificador fiscal que só existe no Brasil. Ok. No caso, o documento que precisa é o passaporte. Com o passaporte brasileiro, eu posso abrir uma empresa Sim. nas Bahamas. Sim. Eu não preciso ter cidadania de outro país, Não. domicílio fiscal em outro país, nada disso. Não. Ajuda muito se você tiver, mas se você só tiver um passaporte, você já consegue. Ok. Giovanni, se eu tivesse que sair daqui para ir morar em outro lugar, buscar cidadania, não por DNA, não por genética, né, não por direito hereditário, para onde olhar? Olha, hoje, em termos internacionais, um dos melhores lugares para ser buscado é a Espanha. Tá? A Por quê? Espanha, vamos lá. Porque a Espanha hoje, para países que foram colônias espanholas, eles estão dando aí o passaporte em 2 anos. E aí muita gente vai dizer: ah, mas o Brasil foi colônia de Portugal, não da Espanha. Foi sim da Espanha também por um tempo, né? Pesquisem. Tratado de Tordesilhas. O Brasil entra, então, Entra. O Brasil em entra. 2 anos fazendo o quê? Residindo. Tem que morar lá. Morar. 2 aninhos na Espanha. Só isso? Só. Mais nada. Só isso. E um brasileiro que quer ir morar na Espanha precisa fazer o quê? Tem vários tipos de visto, né? A forma de você obter residência. Você pode ser contratado por uma empresa local na Espanha. Você pode tirar o seu visto de aposentadoria. Você pode tirar um visto de nômade digital, como eles chamam, que é o fato de você ter uma renda vinda do exterior e não baseada no mercado local da A Espanha. Espanha permite isso? Permite. Qual é a faixa de renda? Porque cada lugar exige no mínimo X mil dinheiros Se eu lá. me Né? lembro, estava na casa de 5, 6 mil euros por mês. Ok, Então, uma renda aí de 34, 35 mil reais por mês já basta. ok. Então, o visto de nômade digital não é que você é um trader, você é um influencer, nada disso. É só sua renda não vir da Espanha, você já pode se qualificar para isso, tá? Então, a residência nada mais é do que o legal permit, né? O cartão que te permite ali, documento de identidade que te permite viver naquele local, e ele é sempre atrelado a um visto. O visto que você pode tirar para residir, viver na Espanha, pode ser vários, como eu falei. Se você se casa com um cidadão espanhol, se você recebe uma oferta de trabalho para lá, se você tenta se aposentar, você pode tirar o visto de aposentadoria, se você recebe remuneração de outro lugar, você pode qualificar para o nome digital, existem N formas de você mudar. E aí, num período de 2 anos, você consegue a cidadania espanhola. Sim. Passaporte europeu. Sim. Pode ir para Disney só com autorização. Não precisa mais de visto. Mas tem vários lugares que pode fazer, por exemplo. Eu vou te falar um que vai te surpreender, que provavelmente você nunca ouviu falar. Mas você consegue isso no Chile também. O Chile. O Chile. O Chile é o único país da América Latina hoje que o passaporte dá acesso direto ali para os Estados Unidos. Tá? Sem visto.
Canadá, Estados Unidos, México também. Hoje o passaporte do Brasil precisa de visto para o México, você sabia disso? Sim. Então o Chile não precisa disso, tá? É o único passaporte, aí existem vias de negociação da Argentina e do Paraguai também para conseguir o mesmo, mas até o momento não existe nada oficial quanto a isso. Vantagem fiscal para o CPF, para pessoa física, vamos dizer assim, hoje, aonde que é, para onde as pessoas estão olhando no Brasil hoje? Tá. E esse é um ponto bom que você perguntou, porque, por exemplo, mais uma vez, só reforçando para que o pessoal não confunda. Aí a gente entrou num outro tópico já, que é a A questão gente saiu da cidadania e foi para a questão fiscal, né? cidadanias e passaporte, tá? A Espanha é um país de altíssimos impostos mesmo, tá, pessoal? Só que vale a pena você pagar esse imposto Por 2 anos. por 2 anos, pelo menos, para um país ali que você vai ter segurança, você vai ter saúde, você vai ter qualidade de vida, você vai ter, enfim, N benefícios e que no final você ainda vai ganhar ali, você pode submeter para a cidadania por naturalização, né, por tempo de residência ali. Então, sim, compensa muito. Só que isso você pode fazer na grande maioria dos países. É uma exceção de países que você não pode aplicar nessa forma. Por exemplo, até os Estados Unidos, você sabe disso. Você passa um tempo lá com green card, você pode virar cidadão americano. No Canadá, você pode mesmo na grande maioria dos países. Um dos únicos, por incrível que pareça, que você não consegue fazer isso é em Dubai. Ou nasceu nativo ou É, não vai ser, né? porque tecnicamente pela lei, se você cumprir algumas décadas de residência, né, décadas de residência, e você for proeficiente no árabe, você pode tentar aplicar. Mas é uma coisa que na prática é quase impossível, né? Não acontece. Mas isso é porque Dubai é um país que, apesar de ser totalmente portas abertas para que as pessoas moram lá, residam lá, ele não quer dar cidadania para as pessoas, né? Então existe uma. Giovanni, se eu estiver falando aqui com o empresário médio brasileiro, o cara que está faturando o suficiente por mês, né? Há inúmeras oportunidades fora. E a gente ouve o tempo todo as pessoas dizendo os milionários estão indo embora, os milionários estão indo embora. Estão indo Mas eu embora tenho um mesmo. monte de amigo que não é milionário e também está indo embora. Você não foi embora milionário, Não, de ok? jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas você teve a abertura de um horizonte gigantesco por ter ido. E tá indo e voltando toda hora, tá aqui, tá lá. Você é cidadão do mundo hoje, vamos dizer assim. Ah, fala um pouquinho, assim, rápido, da experiência de imigrante, de sair, de receber um telefonema e dizer vem e vamos, e o que é que isso pode fazer de diferença para um cara que é um cara do meio aí no Brasil, um cara que não é nem rico nem pobre. Eu vou dizer o seguinte, Gil, também eu vou acabar sendo polêmico mais uma vez aqui, mas estamos aqui para isso, né? Então, eu acredito que hoje qualquer um que se preocupa com o próprio patrimônio e a própria família deveria considerar isso. Porque só para a gente até completar aquilo que a gente estava falando em termos de proteção, de blindagem patrimonial no Brasil, para depois de entrar nesse aspecto. Você tem formas, como eu falei, de proteger o patrimônio do Brasil, né? Ou seja, se for bens imobilizados ali no caso de apartamento, casa, fazenda, carro, moto, lancha, qualquer coisa, até avião, você pode pegar uma empresa estrangeira, registrar essa empresa no Brasil, fazer o registro público dela, ela vai adquirir um CNPJ, mas vai continuar sendo uma empresa estrangeira, e você consegue ali colocar bens do Brasil dentro dessa empresa. Tá? Você pode fazer isso, então você pode, por exemplo, ter uma empresa dos Estados Unidos, uma empresa das Ilhas Caimã, que é proprietária do seu carro, que é proprietária ali do seu apartamento, etc. Né? Quando você faz esse registro público, tanto o Banco Central do Brasil quanto a Receita Federal sabem da existência daquela empresa e que a empresa te pertence. Mas são literalmente os únicos órgãos que têm acesso a isso. Então, caso em termos de processo trabalhista, fiscal, uma novinha interesseira, qualquer coisa desse tipo, você tem o seu bem infinitamente mais protegido do que com métodos e soluções nacionais. Ok. Eu costumo falar para o pessoal que, assim, hoje holding do Brasil não serve para mais nada, assim, até serve para questão de organização só. Te ajuda a organizar. Não melhora nada em aspecto tributário, praticamente, né? Ainda mais depois da reforma tributária. E em termos de proteção também nada.
Você pode empilhar 10 empresas junto do Brasil, ela não vai te dar proteção sequer de 10% do que uma empresa estrangeira daria. Por quê? Por mais que você tenha um bem aqui e você coloque uma holding do Brasil em cima de outra holding do Brasil, em cima de outra empresa do Brasil, você tenha 10 empilhadas. No final tem um CPF naquela ponta. E qualquer tipo de programa hoje, seja de investigação de bens ou do próprio governo, né, o Bacenjude, Sistema Sniper e outros, ele identifica imediatamente. E apesar de que você teria que fazer um processo na parte da lei de desconsideração da pessoa jurídica, na prática mesmo os juízes ignoram isso, né, e pegam a afetação do bem diretamente ali. Tá? Então antes que alguém fale, mas isso não acontece, não sei o quê, porque a lei diz outra coisa. Amigo, o Brasil hoje não é mais o que é da lei, é o que está na caneta do juiz que vale. É o que ele colocou na sentença, é o que vale. Tá? Não adianta você querer defender a lei, isso é tudo bullshit. Tá? O que importa é o que sai na sentença. Você pode até recorrer, mas do mesmo jeito você pode perder em segunda instância e em terceira instância. Né? Só ver as atrocidades que se fazem nas maiores instâncias do judiciário brasileiro. Né? Imagine em termos de baixo, né? Até por causa do precedente, na verdade, do Brasil, né? Ou seja, jurisprudência, como eles chamam, né? Todo juiz de primeira instância, ele copia, né? O que está nas mais altas instâncias do Supremo do Brasil. Então, é o que se faz comumente aí. Enquanto que se você tem uma empresa estrangeira, pelo menos ali a informação de que você é proprietário daquela empresa é bem mais difícil de acesso. Você tem que ter todo o devido processo legal, você tem que ter uma carta rogatória, né, para intimação internacional, existem diversos fatores e na prática não acontece. Eu conheço 1 ou 2 casos só de algo internacional que conseguiu ser penhorado efetivamente, tá? E assim, foram casos gravíssimos, de crimes mesmo muito sérios, tá? Não foi de um médico que se envolveu com uma novinha que disse que era o amor da vida dele e aí ele perdeu metade dos bens por ela, ou nada desse gênero, tá? Então é completamente diferente, porque diferente do Brasil, outros países têm sim ali uma segurança jurídica. Então, se os Estados Unidos, você tem dinheiro num banco americano, num banco da Europa, ou até em Dubai, para que aquele banco libere os ativos, ele congele os seus bens e entregue os recursos ao Brasil, ele tem que ver uma sentença transitada em julgado com carta rogatória devida e todo o processo legal. Não existe essa de cautelar, medida protetiva ou de liminar arbitrariedades que se fazem, tá? E outra coisa também é que aquilo tem que ser crime também tem que ser crime lá, né? Também ali no respectivo país. Então, enquanto o Brasil aí é um país que comediante pega 8, 9 anos de cadeia, né? Alguma coisa assim, era 9 anos de cadeia que pegou. Foi muitos anos de cadeia por causa de crime, de opinião, de piada, na verdade, num palco de stand-up. Em outros países você tem liberdade de expressão, você tem diversas proteções ali. Na verdade, qualquer país vai te tratar melhor do que o Brasil, via de regra, né? A não ser ali alguns especificamente aí, se a gente se adentrar muito nesse tema aí, vai ter muita gente falando. Muita polêmica. Para onde olhar e mudar com a minha família? Olha, depende do seu aspecto patrimonial e planejamento familiar, né? Então vamos lá. Se você simplesmente tem filhos pequenos e você quer se mudar, talvez até o próprio Chile, como eu falei, é uma boa opção. Você não precisa ser milionário para morar no Chile, né? Tem um custo de vida muito menor, mas muito menor do que os Estados Unidos, muito menor do que a Europa, e você vai ter uma qualidade de vida altíssima, né? O Chile, salvo engano, é o maior IDH das Américas ali, né? Pelo menos América do Sul e América Central, considerando o maior IDH que tem. O Chile é um exemplo assim de país. E se o seu dinheiro vem de fora, sua renda vem de fora, você tem formas de ser isento de imposto no Chile por 3 anos pelo menos. 3 anos, e com mais 2 anos e 5 anos na totalidade, você consegue aplicar para a cidadania deles, né? Que te dá um passaporte que não é passaporte europeu, mas você tem sim isenção de visto para viajar ali para os Estados Unidos, outros países aí. Então, e olhando para a Europa e Espanha. Hoje para qualquer brasileiro, sim, é um dos países mais fáceis. Não é o único. Portugal se fechou completamente agora nos últimos 2 anos, tá? Portugal não dá mais residência de jeito nenhum, tá? Independente do quantidade do seu patrimônio, Portugal não tem mais o Golden Visa, enfim, fechou muito, tá?
Em termos de outros países ali, também é possível você mudar, nada impede. Você pode se mudar para a Suíça, você pode se mudar para a Itália, para a França, para a Alemanha. Mais uma vez, você vai ter que fazer a aplicação, como eu falei, daqueles tipos de vistos, né? A grande maioria dos países europeus hoje precisa de pessoas, precisam de cidadãos, precisam de boa imigração, né? E você tem formas, então, de se mudar para qualquer um desses países aplicando o visto devido. O que vai mudar, além de aspectos culturais locais, é o tempo de residência que você precisa para aquele país para se tornar cidadão. Então, por exemplo, na Itália, se você não tem a questão hereditária, né, o ius sanguinis, a forma de reconhecer sua cidadania pelos seus antepassados, porque você não tem os documentos ou porque você não tem linhagem mesmo, você precisa de 10 anos morando na Itália e mais a proficiência para se tornar cidadão italiano, né? Então isso varia de país para país, mas ainda assim é possível você conseguir. Legal. Giovanni, estamos caminhando para o final. A gente repete algumas perguntas para todo mundo que vem aqui, para ter um parâmetro aí das respostas. São perguntas mais reflexivas, é um olhar para dentro mesmo. E a primeira que a gente faz para todo mundo é assim, o Giovanni de hoje, olhando para trás, o que você faria diferente? Eu com certeza teria saído do Brasil mais cedo. Eu, por exemplo, hoje eu me esforço muito na questão de idiomas, né? Eu me sinto, pelo menos perante europeus de algumas regiões, né? Por exemplo, para quem estuda idiomas, você se sente humilhado quando você vai para Luxemburgo. O luxemburguês, ele fala o idioma local, né? O luxemburguês, ele fala o francês, ele fala o alemão, é absurdo, entende? E eu, como falei, eu só me tornei fluente mesmo depois de algum tempo morando em Dubai. Então, até meus 20, 22, 23 anos, eu não tinha um inglês realmente decente. Eu teria saído mais cedo do Brasil, tanto por esses aspectos, quanto até por questão de oportunidade mesmo. Eu teria provavelmente já estudado fora, como a minha irmã está fazendo agora, né? Minha irmã mais nova. E teria feito networking, né? Que seria realmente a rede de relacionamentos que você tem, experiências em termos de realmente culturais, linguísticos, enfim, existem inúmeras vantagens de você fazer isso. E hoje é uma coisa que eu indico para qualquer cliente meu, né? Então, eu não sei a sua visão, mas eu não considero, pelo menos eu não considero o Brasil um tipo de país, uma sociedade que eu quero que os meus futuros filhos cresçam. E da mesma maneira, que eu convido a reflexão sempre aos meus clientes. Eu tenho pensado bastante nisso. Eu tenho uma filha que foi com 10 anos estudar fora, nunca mais voltou. Eu acho que ela fez o Ela vem certo. passar férias, mas sofre por conta disso. Hoje mesmo, antes de você chegar, eu tava com ela no telefone, o inverno começou a chegar lá, começa a ficar cinza e começa a deprimir. É a que mora na Alemanha, você É, disse, né? Mas então, nem todo mundo gosta, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu amo frio e eu não me preocupo com isso. Para quem gosta de praia, por exemplo, e de tropical, não significa que você tem que voltar para o Brasil. Se não, você gosta de sol e calor, você pode ir para o Panamá, para Tailândia. eu nem acho que ela vá voltar. Ela saiu e quando vejo você dizendo a respeito de sair mais cedo e das vantagens disso, é muito real. Ela fala francês, português de Portugal, português brasileiro, inglês, alemão agora, e fala e trabalha. Ela trabalha em uma empresa alemã. Ela já deve ter cidadania alemã uma hora dessa, Ela imagina. casou lá, agora ela tem passaporte alemão. Ela teve que abrir mão do passaporte português, que ela já tinha, porque só pode ter um lá dentro da Europa, e ela tem o passaporte brasileiro. É, só colocando, tá? Isso aí só para o pessoal não entender errado. Existem regras em questão de compatibilidade de cidadania, tá? É por causa que a alemã tem algumas regras mais estritas, não é bem assim, tá? Tem gente que pode ter 3, 4, 5. Eu conheço pessoas que têm 6 passaportes. Ela teve que escolher lá um dos dois, e aí ela ficou com o alemão. Tem a vida dela organizada, ela não vive no paraíso, ela tem 20, 22, 23 anos de idade, ela trabalha, ela paga conta, mas ela mora bem, ela tem o carro dela e tem segurança. É o que eu acho que me faz refletir por conta da filha mais nova.
Eu tenho uma de 3 e uma de 23. A de 3 tá aqui, a de 23 tá lá e estar longe é ruim. Então, de repente, tá mais pra lá é algo que passa pela minha cabeça. Segunda pergunta. Alguém que o Giovanni precisa deixar uma declaração pública de agradecimento. Gravar um vídeo para agradecer alguém. Agradecer alguém. Olha, eu não diria, se eu pudesse fazer algo mais coletivo, eu não diria a exatamente uma pessoa, mas eu diria a várias pessoas, né? Eu tenho meus sinceros e mais profundos agradecimentos e louvores a todos os colaboradores da Telecojus e os clientes que a gente tem. Eu realmente não estaria aqui hoje se não fossem eles. A nossa equipe é fantástica ali, o tanto que o pessoal se dedica, né? Matt, Anderson, Mário, Poli, Natan, enfim, todos os membros aí da Telecojus que tanto os clientes quanto os leads conhecem ali da empresa, quanto cada um dos clientes que a gente teve durante todos esses anos de empresa, de trabalho, de profissão, dedicação, que confiaram no nosso trabalho e que fazem parte de toda a nossa história. Show. Você olhando para frente agora. A gente olhou para trás, olhou para o hoje aí, para frente. O Giovanni daqui a 10 anos vai estar onde? Se tudo der certo, eu já vou estar casado, com família estabelecida, muito provavelmente morando em algum lugar como Ilhas Caimã. Um lugar quentinho. Um lugar mais tranquilo, né, em estilo de vida mais desacelerado, né, porque é aquela questão que eu falei, ou seja, o mundo é muito grande, muito grande. São mais de 190 países, então tem lugar para todo mundo e todos os tipos de local, oportunidade. Eu não sou alguém exatamente de grande metrópolis, né? Então eu acabo estando em Dubai por causa da facilidade geográfica, por causa dos meus negócios. A Telecojus fica em Dubai, a nossa matriz ali principal, por causa de clientes, demanda, etc. Hoje, para o meu momento de vida, é um local muito bom. E também é um local que muitas famílias encontram seu refúgio e seu lar. Mas, por vários motivos aí, inclusive realmente um lugar mais tropical, mais, né, agradável em certos aspectos. Talvez, né? Quem sabe eu esteja morando em Cayman daqui a 10 anos, não sei. Né, tudo depende. Mas é mais uma das cidadanias que eu quero adquirir. Né? Show. Giovanni, a gente termina invertendo a ordem. Acho que foi uma surpresa para você. Eu não cheguei a comentar antes. É a tua vez de fazer pergunta. O que é que você tem curiosidade de saber a respeito das coisas que a gente faz aqui? O que te prende hoje ao Brasil? Opa! É uma boa pergunta, cara. Pegou de calça curta? Não, eu me faço essa pergunta bastante, assim. Hoje, o que me impede de sair é que não há consenso com a minha esposa. Ok? Isso de alinhamento. Alinhamento. A minha esposa não quer sair. Cada hora por um motivo diferente. Viaja muito com ela? Viajo. Eu tenho viajado mais. A gente começou a sair do país bem mais velho. A bonança chegou com mais idade no nosso caso, né? A gente demorou para ficar financeiramente em condições de viajar toda hora e tal. Então a gente sai todo ano. E ela gosta de alguns lugares, ela se sente até em casa em Portugal já, se sente bem lá, mas não quer ir. Ela fala, não, eu vou para trabalhar, passo 15 dias lá e volto. A profissão dela permite, agora não quer ir para morar. Eu falei, não, vamos morar um tempo. Ela falou, eu topo um tempo. Então, Falei, mas começa uns assim. 3 anos. Ela falou, não, 3 meses. Eu falei, mas daí não é morar. Mas vai pelo menos por um tempo, entendeu? O que eu tô dizendo. Às vezes, quando passa aqueles 3 meses, ela realmente percebe, pô, mas por que eu tenho que voltar mesmo? Tá tudo bem aqui, né? É que mover tudo para ficar 3 meses, eu acho que é um negócio meio estranho, assim, E por sabe? que mover tudo? Eu vou ter que alugar uma casa para morar lá, mobiliar uma casa.
Então, você pode pegar um Airbnb de 3 meses aí. É muito mais caro do que uma casa. Quem disse? Não sei, imagino que seja. Não. Se você quer um apartamento mobiliado por 3 meses em termos de praticidade e de simplicidade, um Airbnb de 3 meses vai bem. Vai bem. Ah, nem imagino como ficaria a situação de visto, Para 90 dias você pode, com o passaporte brasileiro, passar lá. para turismo, né? Pode. 90 dias pode. Então, Tá fácil para passar 3 meses, né? opa, eu acho que de repente você tá ficando sem desculpa, tá? Tá se complicando aí. Legal. É uma pergunta reflexiva para mim, né? Virou bem o jogo, parabéns. Ô, Giovanni, obrigado pela presença, por ter compartilhado com a gente. A gente vai deixar na descrição do vídeo os teus contatos aí, a forma de achar o Giovanni na internet, de falar mais sobre o assunto. Se alguém tiver interesse em constituir empresa fora do país, de levar investimento para fora, cidadania, todas essas coisas você atende. Explica um pouquinho aí para a gente encerrar. Ok, então, para quem não nos conhece ainda, né, como eu já mencionei no início do episódio, o meu nome é Giovanni Telli, então, @Giovanni Telli no Instagram. A minha empresa se chama Telecojus. Estamos no YouTube, no Instagram, no Spotify, no LinkedIn, em diversas redes sociais. É o @Telecojus em todas as redes sociais. E o nosso trabalho é focado completamente na questão de internacionalização. Então, empresas internacionais, contas bancárias internacionais, segundos passaportes, segundas cidadanias, termos de investimentos internacionais, proteção, blindagem patrimonial, sucessória, praticamente qualquer coisa que envolve esse grande e maravilhoso mundo do internacional, ele é muito bom, tá? E se fosse para deixar uma palavra final para o pessoal, até para enxergar pela ótica correta, eu diria o seguinte: não se trata de nada como muitos acabam encarando de maneira leviana, de síndrome de vira-lata, uma coisa ou outra. Não é isso, muito pelo contrário. Para a gente saber para onde precisamos ir, temos que olhar de onde viemos. O Brasil é um país completamente feito de imigrantes. Você tem uma população muito pequenininha De índio de nativo. índio nativo. Todo mundo, de certa forma, vem imigrante. E a grande maioria dos imigrantes, que pelo menos da parte ali dos países europeus, vieram buscando uma melhor qualidade de vida. Não só europeu, aqui mesmo, São Paulo, Brasil, tem uma comunidade gigantesca de libaneses, sírios, japoneses, chineses. Então você tem diversas nacionalidades. Do mesmo jeito que essas pessoas migraram no passado para o Brasil, procurando uma melhor qualidade de vida, oportunidades e até um futuro melhor para a sua família, eu acredito que é uma obrigação moral e ética de qualquer empresário e família fazer o mesmo, pensando nos próximos. Então, pelo menos é a visão que eu tenho, né? Às vezes você até pode estar acomodado, você até pode ter uma vida, dependendo, não sei, se você mora em Florianópolis, em Gramados, algumas pequenos refúgios que sobraram no Brasil que não tem uma guerra civil acontecendo, talvez você tenha um pouco de segurança. Mas tirando essas exceções, não é um lugar realmente que é digno para os seus filhos crescerem, não vai ter oportunidades de trabalhos qualificadas, ainda mais para onde a economia do país está indo. Não é um lugar que, em termos de educação, tem alguma atração, em termos de saúde, são poucos polos que existe realmente uma saúde mais adequada, desenvolvida, só grandes capitais mesmo. Então, assim, em termos gerais, o melhor do Brasil é o povo brasileiro, que é realmente fantástico em questão de criatividade, de talento, de profissionalismo, em questão de determinação. Porque o que acontece, na verdade, é que como o Brasil é um país de dimensões continentais e não há essa cultura do internacional por conta realmente também da dimensão geográfica do Brasil, a população passou além de não ter contato realmente frequente com outros países, ainda se adotou uma
cultura geral de conformismo no Brasil. Então, você pode perceber que tudo, absolutamente tudo, piora ano após ano no Brasil. A economia piora, os serviços públicos pioram, a segurança piora, a educação piora, tudo piora no Brasil ano após ano. Mas a população segue acomodada com o conformismo. E eu acho que não tem nada que seja mais... que palavra será que eu poderia usar em português para isso? Mas nada que fosse mais pobre, eu não estou nem falando de dinheiro, mas em termos de mentalidade mesmo, do que você se conformar com pouco. Por que é que você tem que viver num país que tem mais mortes acontecendo do que outros que estão em guerra? Literalmente, essa semana você viu, né? Ou seja, no Rio de Janeiro, bomba caindo de drone ali, uma guerra civil, literalmente. Em São Paulo, não muito diferente. Mesmo a população que vive na mais alta casta tem que andar com carro de blindagem nível A1 dentro daqueles 4 bairros de São Paulo. Não pode tomar um café na esquina, não pode passear com o cachorro na rua, não pode deixar o filho ou a filha andando na rua. E a minha sobrinha de 7 anos de idade vai sozinha para a escola na Itália. Você nunca vai ter mais oportunidade disso no Brasil. Então, as pessoas aprenderam a se conformar com tão pouco. E você pode ter realmente tudo isso muito melhor em outros lugares. Então, não é uma questão de você não amar o Brasil. É justamente, na verdade, você levar o melhor do Brasil para o mundo. Ou seja, aqueles profissionais, aqueles empresários que realmente produzem, aqueles empresários que fazem diferença na sociedade, também podem fazer essa diferença em outros lugares e serem muito bem recompensados por isso. Num país que vai dar mais saúde, segurança, educação e um grande futuro para os herdeiros. Então, era esse o convite que eu tinha para deixar para hoje. Vocês podem muito mais, não se contentem com pouco. Para aqueles que também são cristãos e acreditam, Deus nos fez com capacidades ilimitadas e a sua própria imagem e semelhança. Então, tudo aquilo que nós acreditamos e queremos, nós somos capazes, se tomarmos a decisão certa. O que não é realmente cristão é você realmente ficar esperando em um político ou em um certo ídolo a figura da sua salvação. Até porque isso tudo no Brasil é ilusão. Ou seja, não é direita e esquerda, não é político A ou B que vai mudar no poder que o país vai. Não, independente de quem ganhe, Senado, presidência, não vai mudar, vai continuar. Giovanni, obrigado, cara. Obrigado por ter vindo aí, pelo papo. Acho que vai ter muito material massa para compartilhar com a galera aí. Valeu. Vamos lá. Então, muito obrigado a todos, ao querido convite também, Gil, e até a próxima. Valeu, meu velho. Até mais.